para começar a aula de hoje, nós começamos com uma análise filosófica a partir dessa frase: quem pisa no amor, tropeça na saudade. Roda a vinheta, bebê! Bom, pessoal, começamos a aula de uma forma um pouquinho diferente e hoje o nosso assunto é uma continuidade sobre o tema da presença da família real no Brasil a partir de 1808. Então, nós continuamos nesse vídeo os nossos estudos sobre o governo joanino no Brasil, sempre relembrando que o governo joanino no Brasil ele vai de 1808 a 1821. Certo? Antes de prosseguirmos o nosso conteúdo, você não esqueça dos 3 passos básicos, dos 3 passos elementares, que são curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conhecimento. Então, relembrando, curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conhecimento. Esses são os 3 passos básicos, os 3 passos necessários para você entrar no bonde do conteúdos da história, certo? Vamos ao conteúdo, vamos à aula. Pessoal, eu havia apresentado para vocês, então, na aula passada, no vídeo passado, primeiro, qual era o contexto europeu no período do início do século XIX que levou com que a corte viesse morar no Brasil, com que ocorresse a transferência da corte para o nosso país. O fato é que esse governo joanino ele foi marcado por uma série de circunstâncias. Falei para vocês sobre a viagem, falei para vocês sobre o Põe-se na Rua, falei para vocês sobre uma série de institutos, uma série de órgãos que foram criados. Coloquei realmente tudo de uma forma didática para que vocês compreendessem todo esse início da presença da corte portuguesa no Brasil. Agora, nessa aula, a gente vai analisar, ainda no governo joanino, primeiro, a sua política de povoamento. Segundo, os incentivos às missões artísticas e científicas que aconteceram durante o seu governo, durante o governo do Dom João VI. Terceiro, a política externa. E 2 fatos fundamentais para nós encerrarmos a nossa aula. Primeiro, algo que aconteceu em 1815, que foi fundamental para que o Brasil iniciasse todo o seu percurso rumo à independência. E por último, analisarmos 2 movimentos revolucionários. Um que aconteceu no Brasil e outro que aconteceu em Portugal, certo? Então, vamos lá para nosso estudo sobre a política de povoamento. Sempre lembrando, e é importante enfatizar, que todas essas políticas, que todas essas instituições, que todo o rearranjo do Rio de Janeiro, a estruturação do Rio de Janeiro necessitava de dinheiro. E vocês devem imaginar, vocês não são inocentes, de onde saía esse dinheiro? Esse dinheiro saía dos impostos. Os impostos foram aumentados durante o governo joanino no Brasil. A carga tributária, ela chegou a níveis absurdos. Porque para que você conseguisse manter todas aquelas instituições funcionando, para que você conseguisse empregar todas aquelas milhares de pessoas que vieram junto com a corte, para que você conseguisse manter todos os luxos, manter todo o conforto de realmente uma família real no Brasil, era necessário dinheiro. E esse dinheiro saía dos impostos. E agora vem uma curiosidade que pode aparecer na sua prova, que pode aparecer no seu vestibular. Quando nós temos um aumento da carga tributária, quando nós temos um aumento dos impostos, esse dinheiro ele vai ficar centralizado no Rio de Janeiro. Não há uma maior arrecadação e um investimento uniforme no território brasileiro. Entenderam isso? Então você aumenta a carga tributária, que não foi só uma carga tributária para os cariocas, foi uma carga tributária nacional, e esse dinheiro ele fica centralizado em relação aos gastos no Rio de Janeiro. Então vocês devem imaginar todo o cenário de insatisfações que nós tínhamos nas outras províncias, que nós tínhamos nas outras regiões da colônia. Isso é um fato marcante. Quando nós estivermos estudando sobre a Revolução Pernambucana, aí vocês vão entender, inclusive, um dos grandes questionamentos, uma das grandes exigências de separação, de rompimento com os portugueses,
era exatamente por conta de todo esse mau governo, de toda essa má administração, de todo esse excesso de tributação, esse excesso de impostos. Então, sobretudo nessa primeira parte da aula, quando nós estivermos analisando suas políticas, tanto interna quanto externa, que eram políticas que necessitavam de dinheiro, necessitavam de gastos, quanto às missões artísticas e as missões científicas, nós estamos falando de gastos direcionados à maior receita vinda dos tributos, a receita vinda dos impostos, correto? Bom, sobre a política de povoamento, havia uma grande preocupação por parte do Dom João VI e por parte da administração portuguesa na colônia brasileira de povoar alguns lugares que estavam, em tese, despovoados, que estavam com uma baixa densidade em relação à população. E isso era ruim, porque, primeiro, essas regiões acabavam não tendo um desenvolvimento, acabavam não gerando nenhum tipo de riqueza, acabavam não gerando nenhum tipo de comércio, além de nós termos regiões que ficavam muitas vezes vulneráveis a invasões, que ficavam vulneráveis a uma série de problemas por não estarem ocupadas. Então, para que nós tivéssemos pouco a pouco uma ocupação territorial cada vez maior, inclusive essa ocupação não só direcionada para que brasileiros ocupassem aqueles lugares, para que portugueses ocupassem aqueles lugares, mas também para pessoas, para interessados de outras nacionalidades. Então, quando nós falamos da política de povoamento, nós precisamos entender que é uma política que contava com imigrantes também, não contava apenas com brasileiros, não contava apenas com pessoas nascidas aqui no nosso país, correto? E para que essas pessoas conseguissem povoar, era necessário que elas tivessem posse de terras, era necessário que elas tivessem lotes de terras, que elas fizessem com que esses territórios rendessem, que elas fizessem com que esses territórios tivessem realmente riqueza. E para isso, nós tivemos uma grande distribuição durante o governo do Dom João VI, distribuição de sesmarias. Professor, eu não faço ideia do que é e do que foi isso que o senhor está falando de sesmarias. Eu sei que eram territórios, eu sei que eram lotes de terras que eram entregues a pessoas interessadas, que era quase que uma forma de arrendamento a pessoas interessadas em povoar o território. Mas eu preciso saber de mais especificidades. Então vai estar aparecendo agora, nesse momento, no card, um vídeo sobre sesmarias, onde eu explico o que era as sesmarias, certo? Então houve uma grande distribuição de sesmarias para que nós tivéssemos todo o povoamento, para que nós tivéssemos toda a ocupação de vários lugares no Brasil, inclusive de vários lugares no próprio território carioca, na própria província do Rio de Janeiro. Outra questão fundamental, não adianta nada você direcionar um terreno, não adianta nada você direcionar um lote, se você não oportuniza financeiramente para que as pessoas que ali estão a partir de agora, para que elas consigam plantar, para que elas consigam criar gado. Então nós tivemos também uma série de financiamentos, uma série de investimentos direcionados a partir do Banco do Brasil. Lembram do Banco do Brasil que eu falei na última aula? Então, muitos tiveram investimentos, tiveram financiamentos que vinham do Banco do Brasil, tiveram acesso a crédito para conseguir plantar, para conseguir criar gado, para conseguir fazer render essas regiões. Então, nós tivemos sim, durante o governo joanino, durante o período de Dom João no Brasil, uma política de povoamento, tanto com a distribuição de sesmarias, quanto com o acesso a partir de financiamentos e de investimentos a créditos para que as pessoas fizessem render aquelas localidades, correto? Bom, tivemos também, durante o governo do Dom João, missões artísticas e missões científicas. Agora é o momento que eu largo os pincéis para explicar algo muito fundamental nessa aula. Galera, eu não vou direcionar a minha explicação nesse momento para explicitar para vocês sobre todas essas missões científicas. Até porque, ao longo dos nossos próximos vídeos, ao longo da nossa continuidade do trabalho aqui no canal, e é por isso que é importante você curtir, é importante você se inscrever, é importante você ativar o sininho, é importante você compartilhar o conhecimento para que a gente tenha cada vez mais condições
de fazer esse trabalho que está sendo muito bem feito de uma forma gratuita para você. Então, ao longo do desenvolvimento desse trabalho, eu vou fazer uma aula explicando todas essas missões, explicando todas essas ações. Então, nós teremos mais à frente uma aula sobre missão artística francesa, teremos também uma aula sobre missão austríaca, teremos uma aula sobre essa missão alemã, que foi basicamente uma missão chefiada pelo Maximilian von Heide. Nós teremos todas as aulas explicando exatamente essas missões. Só que eu quero agora que vocês entendam que pode aparecer na tua prova que durante o governo joanino nós não tivemos investimentos culturais, investimentos artísticos, investimentos científicos, e isso é uma inverdade, isso é uma mentira, porque nós tivemos Teatro Real, nós tivemos Jardim Botânico, nós tivemos a Faculdade de Medicina na Bahia, nós tivemos também a Biblioteca Nacional, Biblioteca Real, nós tivemos uma série de instituições que privilegiavam o acesso à cultura, o acesso à cientificidade, sempre lembrando que não era um acesso popular, era um acesso extremamente direcionado às elites. Então não quer dizer que por eu falar em investimento, que eu estou falando também em investimentos que foram acessíveis a toda a população. Mas é importante que vocês entendam que nós tivemos de 1815 e 1817 essa missão basicamente alemã, chefiada e liderada pelo Maximilian von Heide. Nós tivemos em 1816 a chegada de Debré no Brasil. Teremos uma aula sobre as ações do Debré aqui no Brasil. Então, por isso, a necessidade de você fazer todos aqueles 3 passos básicos, curtir, compartilhar e se inscrever. Tivemos a missão artística francesa, que inclusive de todas essas missões vai ser a primeira aula que eu vou fazer para vocês, direcionada sobre as missões, direcionada sobre os investimentos científicos que aconteceram ao longo do governo joanino. E tivemos também uma missão que pouca gente fala, em 1817, que foi a missão austríaca. Todas essas missões produziram uma série de catálogos, produziram uma série de obras sobre o nosso país, uma série de conhecimentos, de relatórios sobre o Brasil no século XIX. Inclusive, quando você abre o livro de história, muitas obras de arte que você enxerga, retratando, por exemplo, escravos, retratando o cotidiano das famílias das elites brasileiras, retratando, por exemplo, indígenas, muitas retratando vegetações, naturezas mortas, são obras destes períodos, destas missões, destes investimentos. Então vocês notaram como que nós tivemos no governo joanino, sempre lembrando, alimentado por tributos, alimentado por dinheiro da tributação direcionada ao povo brasileiro, aos súditos do Dom João VI. Mas nós tivemos política de povoamento e tivemos missões artísticas e científicas. Também tivemos uma política de direcionamento a toda essa questão externa, além territórios brasileiros. E aqui nós tivemos a invasão de 2 lugares. O primeiro lugar, chamada de Guiana Francesa. Essa iniciativa de invasão foi, inclusive, uma represália à França pela invasão do território português. Então, os portugueses aqui vieram, houve toda a transferência da corte portuguesa para o Brasil, e uma das primeiras ações no que diz respeito à iniciativa, no que diz respeito à política externa, foi a invasão da Guiana Francesa. E nós tivemos também a invasão do que depois ficou conhecida como a província da Cisplatina, a região da Cisplatina. Professor, que local é esse? Preciso saber. O local aqui que vocês estão vendo é o Uruguai hoje. Essa região da província da Cisplatina, ela foi administrada por Portugal até 1822 e após a nossa independência, de 7 de setembro de 1822 até nós termos toda aquela questão envolvendo a independência do que seria hoje o Uruguai em 1828, essa região foi administrada pelo Brasil. Então, de 1822 a 1828, isso que nós conhecemos como Uruguai, era a província da Cisplatina, era território nosso, era território brasileiro, que tinha sido invadido durante o período do governo joanino.
Essa região, então, ela foi perdida pelo nosso território quando essa região conseguiu a independência, virando hoje o Uruguai. E era uma região que os portugueses, eles cobiçavam há muito tempo, devido a ser toda uma região de contato com o Rio da Prata, de todas aquelas questões envolvendo então, uma política territorial, uma política estratégica. Agora, no que diz respeito à Guiana Francesa, nós perdemos esse território quando aconteceu em 1815 o Congresso de Viena, e aí nós tivemos que devolver esse território. Nós não podemos mais ficar com esse território anexado ao nosso domínio, tá? Então, em relação à política externa, nós tivemos as invasões desses dois territórios. Primeiro, da Guiana Francesa, como uma represália à invasão francesa lá em Portugal, e tivemos a invasão do que depois ficou sendo chamado de província da Cisplatina, até o ano de 1828, que virou posteriormente o Uruguai após seu processo de independência e que era uma região já cobiçada pelos portugueses há muito tempo, certo? Bom, então o governo joanino foi prosseguindo, o governo joanino foi passando ano após ano, com uma série de crises, com uma série de investimentos, com pessoas contentes, com pessoas descontentes, e algo ocorreu no ano de 1815. Após o fracasso do Napoleão Bonaparte, então, presta atenção, após o fracasso do Napoleão Bonaparte, e quando nós tivemos, a partir de final de 1914 e 1815, aquela questão envolvendo o Congresso de Viena, é fundamental a gente entender que o que vai acontecer no Brasil em 1815... Primeiro, é uma motivação referente a que a corte não pretendia voltar tão cedo para Portugal e segundo, isso faz parte de toda uma estratégia para que o rei pudesse participar das discussões do Congresso de Viena por conta de não violar o princípio da legitimidade. Como assim? Vou explicar, vou largar a caneta para vocês. Lembrando sempre, o meu objetivo aqui agora não é dar uma aula de história geral para você, porque se eu ficar explicando todos os meandros do Congresso de Viena, vai ficar uma aula de história geral. Mas entendam um detalhe. Então, Napoleão perdeu lá na Europa. Acabou o Império Napoleônico, acabou todo aquele período áureo do Napoleão. Então chegou um momento da Europa reorganizar suas fronteiras, porque estava uma bagunça, Napoleão deixou uma bagunça. E o que foi feito para reorganizar essas fronteiras, para devolver os territórios aos verdadeiros donos, aos legítimos donos? Foi feito um congresso. Os grandes líderes europeus sentaram e falaram, pera lá, agora que o francesinho encrenqueiro não está mais no poder, vamos reorganizar toda a nossa Europa, vamos reorganizar todos os nossos territórios, vamos devolver os estados a quem realmente esses estados pertencem, esses lugares a quem realmente esses lugares pertencem. Isso foi o Congresso de Viena. Aquelas pessoas, aqueles líderes estavam realmente reunidos, sentados, para buscar resolver o problema devido às ações napoleônicas. Só que para o governo português conseguir participar dessa reunião, ele precisava estar dentro do princípio da legitimidade. O que é isso? Ele precisava estar em território realmente português, em território metropolitano e não em uma colônia. Ele não podia estar numa colônia. O Brasil era uma colônia. Então, o que acontece? Olha a estratégia do Dom João VI para ele continuar no Brasil e para que ele conseguisse que os seus representantes portugueses participassem do Congresso de Viena, para que tivesse toda uma reorganização das fronteiras, para que tivesse toda realmente uma estruturação de ordem novamente na Europa. Nós tivemos a elevação do Brasil, então presta atenção, nós tivemos a elevação do Brasil a, presta atenção, Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, professor, deixamos de ser colônia nesse momento? Sim, agora o Brasil, em tese, não é mais colônia. Agora o Brasil, nesse momento, era um território unido, um reino unido a Portugal e Algarves. Algarves era uma região também de dominação de possessão
portuguesa na Europa. Então olha que interessante, o Brasil, de uma forma estratégica e também direcionando que não era de interesse do rei voltar para Portugal, em 1815 é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. A partir desse momento temos o princípio da legitimidade, que vocês aprenderam lá em História Geral, e portanto Portugal poderia participar de todas as conversas, de todas as negociações, de todas as discussões do Congresso de Viena, certo? Isso foi, galera, até 1815. Só que acontece que durante todo esse processo da continuidade do período joanino, do governo joanino, muitas pessoas aqui no Brasil estavam muito insatisfeitas com o seu governo, estavam muito infelizes com o seu governo. E isso estourou uma série de problemas, estourou uma série de revoltas. E uma das principais e mais organizadas foi a Revolução Pernambucana. Ou seja, aconteceu o término da paciência dos pernambucanos com relação ao governo joanino. Eles buscavam, com essa revolução, primeiro, liberdade de imprensa, liberdade religiosa, uma constituição, ou seja, uma lei, que inclusive eles até elaboraram essa lei ali na região de Recife, ali na região realmente de dominação de toda essa revolução, de toda essa insurreição, que eles chamaram de lei orgânica, que tinha ali o direito à propriedade, o direito à liberdade, só que algo gerou uma discussão nessa revolução. Porque a revolução, quando ela estoura em 1817, e inclusive tendo a adesão de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, ela teve uma organização ao ponto de eles conseguirem derrubar o governador da província. Então eles derrubaram o governador da província, os revoltosos tomaram o poder, instalaram essa lei orgânica que era muito parecido com uma constituição, só que tinha algo nessa lei orgânica, algo que fez com que o movimento enfraquecesse, porque eles buscavam aqui uma autonomia em relação a Portugal. Eles não queriam mais Dom João VI, eles não queriam mais Portugal dominando. Agora eles queriam uma região que tivesse uma constituição, uma região que tivesse uma autonomia. Olha o nome, uma revolução. Eles queriam uma mudança, eles queriam uma radicalidade na estrutura. Só que tinha um elemento que fez com que essa revolução não tivesse o sucesso esperado: a discussão a respeito da escravidão. Inclusive na lei orgânica, no que diz respeito ao direito de propriedade, estava o direito a escravos. E muitos dessa revolução não concordavam com a manutenção da escravidão. Esse movimento começou a perder força e foi destruído pelas tropas cariocas, pelas tropas governamentais. Mas mesmo essa revolução não tendo sucesso em Pernambuco, com a adesão de outros estados, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, é importante que a gente entenda que foi uma revolução importante e que mostrou muito descontentamento em relação ao governo joanino. Agora, o que realmente foi a pá de cal em cima do governo joanino? Foi quando, em 1820, estoura a Revolução Liberal do Porto. Essa Revolução Liberal do Porto pretendia em Portugal um governo constitucional e que houvesse a reunião das cortes, que houvesse a reunião de representantes portugueses, e inclusive agora que o Brasil era um Reino Unido, nós tivemos, a nível de curiosidade, a participação de mais ou menos 45 deputados brasileiros nessa discussão, que era uma discussão a respeito da Constituição portuguesa. Os portugueses estavam cansados do governo do Dom João VI, porque o Dom João VI estava no Brasil, mas ele continuava sendo rei, galera. Ele continuava sendo monarca. Então chegou um momento, inclusive teve uma grande influência de participantes da maçonaria. Chegou um momento que os portugueses eles olharam e falaram: não, Pera lá, esse rei tem que voltar para cá.
Nós temos que fazer com que Dom João volte para Portugal, nós temos que fazer com que Dom João volte e assine uma constituição. A gente não pode mais ficar realmente nos mandos e desmandos do rei. A gente não pode mais ficar realmente, simplesmente sendo passivo em relação às suas vontades. Então é necessário que o rei volte para cá, é necessário que ele participe das discussões, é necessário que ele assine uma constituição e que nós não tenhamos mais uma monarquia absolutista. Certo? Só que esses detalhes todos, porque daqui a pouquinho o Dom João vai voltar realmente para Portugal e vai deixar aqui o seu filho Dom Pedro I, a gente vai ter na próxima aula, a gente vai ter no próximo vídeo, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que tudo isso aconteceu durante o governo joanino e nós vamos aprofundar ainda as nossas discussões sobre essa Revolução Liberal do Porto, que foi, como eu falei, a última pá de cal em cima do governo joanino brasileiro, o que fez com que o Dom João voltasse para Portugal e deixasse o seu filho aqui. E uma curiosidade, galera. Aqui na Revolução Pernambucana, voltando um pouquinho, a revolta era tão grande com os portugueses que eles substituíram o vinho e o trigo, sabe pelo quê? Pela mandioca e pela cachaça. Então eles não queriam nada de Portugal, eles queriam uma autonomia em relação a Portugal, mas eles não conseguiram, como a gente viu, correto? Bom, de novo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de ler a descrição do vídeo, galera. Na descrição nós temos as nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a do Gustavo, que faz essa edição maravilhosa nos vídeos, que faz as capas do vídeo, que faz toda a parte gráfica, toda a parte estrutural. Vocês viram que os vídeos estão com uma qualidade muito grande, com uma edição muito boa. Então sigam as nossas redes sociais. Na descrição do vídeo nós temos também os produtos que nós vendemos, tanto a questão relacionada a simulados, quanto as apostilas e também, para finalizar, curte, se inscreve e compartilhe o conhecimento, certo? O que para você é apenas um clique, para a gente é uma diferença crucial na manutenção de todo esse conteúdo gratuito e de qualidade que nós estamos oportunizando aqui na plataforma e que, se você colaborar, se você retribuir com a sua inscrição, com o seu like, a gente vai conseguir fazer isso por muito mais tempo. Vocês estão percebendo que todo dia está tendo vídeo, praticamente todo dia está tendo aula. Então é importante que você se inscreva e que você curta, certo? Grande abraço, até a próxima aula e não esquece da mensagem que eu falei no começo do vídeo, hein? Quem pisa no amor, tropeça na saudade.